Pois é, meu irmão, você acha que só a política brasileira é uma verdadeira bomba relógio? Pois é, se enganou e se enganou feio. Você viu o que aconteceu, né, com as decisões lá na Romênia, da Suprema Corte, que o cara de direita ganhou o primeiro turno das eleições, eles cancelaram as eleições, ou seja, mostra que a Europa também, né, tá toda biruleibe, tá toda entrando em pane. Agora vem Portugal. Olha a última que aconteceu. O presidente de Portugal, assim, ó, amiguinho do Lula, né, amiguinho do Lula, dissolveu o parlamento. Marcou novas eleições num país que está altamente conturbado. Para você ter noção, tanto que Portugal está pior do que isso aqui, pelo menos do ponto de vista político, né, do ponto de vista de instabilidade da política. Não estou falando de autoritarismo, porque aqui no Brasil tá top, né? Mas estou falando do ponto de vista de instabilidade política. Eles já tiveram que fazer 3 eleições nos últimos 3 anos, né? E agora o parlamento foi dissolvido de novo, depois que o primeiro-ministro, caiu, né? Já Elvis, o Montenegro, caiu. E a gente vai falar sobre isso aqui. Em compensação, aqui para o Lula, mais uma péssima notícia, talvez uma das piores que ele já recebeu até hoje como presidente. Se tem uma coisa que qualquer presidente, principalmente político, populista, precisa, é do povo ao seu lado. E aí ele já percebeu que não tem não, mas não tem mesmo, né? E aí você entenda o seguinte, se um instituto de pesquisa diz que o Lula tá mal, é porque ele tá péssimo, a coisa tá muito pior, pelo menos eu tenho essa visão. Bora falar sobre tudo isso que tá acontecendo, o escândalo de corrupção envolvendo o PT e artistas estourou também, ou seja, o Lula tá até segurando os trancos, né? Mas não tá fácil não, porque toda hora chega uma pancada. Agora, ele já tá idoso. Quanto tempo ele vai aguentar isso? Não se sabe. Ou melhor, quanto tempo o Brasil vai aguentar isso? Não se sabe. Mas se você quer sempre receber essas informações com qualidade, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí para receber sempre as notificações, porque às vezes o vídeo nem chega para você. Mas se você quer ser sempre bem informado, entendente política mesmo, aqui é um canal preparado para você. Bora começar? Vem aqui para entender um pouquinho o que está acontecendo dessa loucura lá de Portugal. O presidente de Portugal, que é o Marcelo Rebelo. O Marcelo Rebelo é esquerdista, amigo do Lula, né? E aí sempre democrática essa esquerda, né? Ele resolveu dissolver o parlamento. O que está acontecendo lá? Matéria do Metrópolis, citando a fonte, presidente de Portugal dissolve o parlamento e convoca novas eleições, que vai acontecer agora dia 18 de maio. É o seguinte, lá tem o presidente e o primeiro-ministro, parlamentarista lá, né, o sistema lá em Portugal, né, o semipresidencialista, não sei ao certo te informar. Sei que lá tem o primeiro-ministro, né, e o presidente da República. O que está rolando, né? Colocou um ministro, né, que era centro, tá? Era centrão, não era totalmente esquerda, era um cara mais de centro. Eles falam que era centro-direita, mas é mentira. As ideias do Montenegro não eram ideias de direita, não. Direita se você comparar o radicalismo de esquerda de Portugal. Mas enfim, o que aconteceu? O Montenegro, essa semana agora, ele recebeu uma nota de repúdio. Nota de repúdio é quase que o impeachment, né? Quando lá em Portugal o primeiro-ministro recebe uma nota de repúdio, né? Quer dizer que todos os deputados, ou seja, a maioria dos deputados, entenderam que esse ministro não se alinha ao pensamento deles, esse primeiro-ministro. É como se todos os deputados falassem aqui, o Davi Alcolumbre ou o Hugo Mota não nos representa mais. Então fazem uma nota de repúdio e nessa nota de repúdio o Hugo Mota ou o Davi Alcolumbre cai. Lá no caso, o Montenegro caiu. Então lá o impeachment do primeiro-ministro vem pela nota de repúdio. Tá? O que aconteceu? Ele caiu e ele tinha sido indicado pelo Rebelo. O Rebelo, né, teve uma reunião com os membros do Congresso que falaram, olha, você escolheu esse cara não está representando bem o parlamento. Esse cara que você indicou, o Montenegro, ele tinha uma empresa e essa empresa ela foi indiciada por causa de corrupção. Tá? E nesse caso, né, como que a Spinoviva, um negócio assim,
tá? Então, ela estava recebendo benefícios ilegais, emendas, vamos dizer aqui para você entender, emendas, né, para essa empresa desse primeiro-ministro. E aí eles descobriram isso, e por causa do escândalo de corrupção, o Congresso falou, não, um corrupto não vai nos representar. Então, pediram, né, a nota de repúdio dele, e aí foi todo o parlamento dissolvido, vai ter novas eleições esse ano já, né? E aí o que fez o Rebelo dissolver o parlamento? Pela estabilidade política, né? Ele fez a seguinte nota, tá? Ao presidente da República, primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025, a data preferida pela maioria dos partidos, declarou o presidente português, né? E aí, né, Portugal vem sofrendo uma instabilidade pesada. Para você que acha que é só o Brasil que tem esse karma, né, de ter corrupção, de ter instabilidade, de ter uma política tosca, se você acha que é só o Brasil, está enganado. Olha outro exemplo aqui, ó, foi o Ivan Kleber que publicou uma matéria do Le Monde, tá? Empresa chinesa Huawei, né, é suspeita de subornar cerca de 15 membros eleitos do Parlamento Europeu. Só para você ter noção, essa divulgação foi pelo Leysor, né? A plataforma, ela é investigativa de Follow the Money, ela fica investigando e denunciando corrupção, tá? Denunciando corrupção. E aí, a polícia belga, né, foi quem fez essa pesquisa e descobriu a corrupção desses parlamentares aí. Ou seja, cara, é endêmico. Principalmente a China, né, gosta de um políticozinho corrupto. Não é à toa que a China gosta tanto do Brasil, né? Mas vamos lá. E o Lula? Cara, o Lula não tá bem das pernas, não, tá? Nem na época do Petrolão, Mensalão, Propinoduto e outras que a gente pode citar aí, né? Os maiores escândalos de corrupção expostos pela Lava Jato, a popularidade do Lula foi tão pífia assim. Literalmente, o Lula tá com a reputação mais baixa que popô de sapo. Tá péssimo. Tá péssimo. Olha só, a Folha de São Paulo divulgando. Matéria do IPEC, tá? O Instituto de Pesquisa, o IPEC. Lula tem 41% de avaliação negativa. Ou seja, 41% fala que meleca é essa no presidente, né? Na presidência. É ruim, é péssimo, é horrível, é uma porcaria, é tosco. 41% pensa assim. Já 27% fala, olha, o Lula ainda não teve tempo de trazer a picanha. Eu amo o Lulinha, o Lula é muito bom, tá melhor que o Bolsonaro. 27% pensa assim, segundo a matéria do IPEC. Eu, particularmente, faria aí uma multiplicação por 2, tá? Em ambos os casos. Eu pegava os 41% e multiplicaria por 2 da reprovação e dividiria, né, os 27% que fala que gosta do Lula por 2, porque para mim é a única alternativa, né? Foi reverberado em vários jornais, né? O Metrópolis também, a avaliação negativa do governo Lula chega a 41%, né? É a pior avaliação que o Lula já teve de todos os tempos. O governo Lula entra em desespero, entra em pilha, entra em parafuso, começa a bater cabeça, começa a querer fazer o seu primeiro grande investimento, que é investir 3,5 bilhões do nosso dinheiro para tentar convencer que ele não é tão ruim quanto é, né? E aí, para tentar mudar essa imagem, o Lula e a esquerda vão tentar se fingir de direita, né? E aí, se isso aqui acontecer, tá de sacanagem, né, com o povo do Paraná. Lula atrai Ratinho Júnior para ser vice do PT em 2026. A jogada de ousadia do PT é trazer o Ratinho Júnior do Paraná, que é do PSD do Kassab, para tentar ser vice na chapa do PT, independentemente de quem vai ser o candidato, né? Se vai ser Lula, se vai ser o Haddad ou qualquer outro, eles querem emplacar aí o Ratinho Júnior como vice do PT. Cá entre nós, se o Ratinho Júnior topa uma dessa, é loucura.
política, né? Eu não acredito que isso vai rolar, né? Vamos de notícia internacional um pouquinho. Olha só o que o Tomás aqui ele colocou aqui que eu achei interessante. Matéria breaking, né? Donald Trump, e isso aqui é interessante, está exigindo respostas sobre quem realmente esteve à frente da presidência de Joe Biden. Quem está à frente da presidência do Lula, hein? É o Lula mesmo? Será que é a Janja? Será que é o Alckmin? Será que é algum ministro supremo que a gente não pode citar o nome? Pois é. O Trump quer saber quem é que está governando no lugar, quem estava governando no lugar do Biden. Ele questiona quem estava por trás de quase todas as ordens executivas e documentos importantes assinados automaticamente. Trump afirma que certamente não era o Joe Biden. O questionamento de Trump tem como alvo o democrata Barack Obama. Você não entendeu? Sabe a devassa que fizeram contra o Donald Trump? Ele está disposto a fazer contra quem fez isso contra ele. E ele acha que é o Barack Obama. E ele quer pegar o Barack Obama. Se era o Barack Obama que tinha essas ordens. Como ele vai provar isso, eu não sei. Mas se era o Barack Obama que estava por trás, né, das decisões sobre o Joe Biden e as decisões que o Joe Biden tomava, né? Mas vamos lá. Enquanto o Lula está aí nessa fase, vamos dizer assim, ruim, não tão ruim quanto o Brasil, né, a fase que o Brasil está enfrentando. Mas o Lula está na fase ruim da popularidade, agora parece que a coisa vai piorar um pouquinho mais, né? A Simone Tebet pediu o corte de quase 8 bilhões no Bolsa Família, né? E diziam que era dos governos dos pobres, né? Quem publicou isso aqui é a Bia Kicis, crédito é da revista Oeste, então eu sempre cito o crédito, né? Mas entretanto, todavia, contudo, né, a galera que fez o L esperando a picanha só vai receber as primeiras 4 letras aí da picanha, né? Por quê? Porque que ficava esperando o Bolsa Família, vão tirar o Bolsa Família. Agora, para onde esse Bolsa Família vai? Ora, vai para o MST, vai para artista. O governo Lula altera o orçamento para destinar 750 milhões ao MST. Né? Ou seja, em vez de punir invasor de terra, em vez de punir, né, criminosos que invadem a propriedade privada, o que a galera da Left People quer fazer? Incentivar com dinheiro dos seus impostos. Em compensação, sempre vai ter um artistinha aqui ou um artistinha ali que vai passar pano para tudo que o Lula faz. Eu falei para vocês ontem de uma matéria de um influenciador chamado Gil do Vigor, acho que até BBB, né? E na matéria falava que ele recebeu alguns milhões para falar do carnaval de Pernambuco, se eu não me engano, tá? Salvo engano aqui, é isso. Cara, é muito fácil o porquê esses artistas, né, sempre vão apoiar a esquerda, né? Sempre vão apoiar. E aí aqui vai mais um escândalozinho para vocês aqui. Escuta só. Se o artista amazonense apoiasse o PT, então ele recebia esse apoio de 2 milhões de reais. Informações exclusivas que podem indicar acha na esquerda amazonense. Com áudios vazados sobre a campanha eleitoral de 2024, a secretária nacional da Mulher, Anny Moura, o Ministério da Cultura e o próprio governo Lula podem estar comprometidos. Artistas locais que não têm muito apoio, eles recebem dinheiro do Ministério da Cultura justamente para a formação, para que eles se lancem no país inteiro, ou seja, é um apoio cultural. Então o Instituto é escolhido para receber dinheiro do Ministério da Cultura e repassar esse dinheiro para os artistas locais. Aí no Amazonas, quem venceu a licitação foi o Instituto da Articulação de Juventude da Amazônia, o IAJA. O IAJA recebeu, desde 2023, 2 milhões de reais do Ministério da Cultura para incentivo cultural e também para a formação de artistas. O Instituto foi fundado por Anny Moura, que concorreu ao cargo de vereadora por Manaus em 2024 e que atualmente ocupa o cargo de secretária nacional da Mulher do Partido dos Trabalhadores. O Instituto, até dezembro do ano passado, era presidido por Marcos Rodrigues, amigo pessoal de Anny Moura, inclusive um amigo político. Eles romperam com essa amizade política no ano passado, quando o Marcos foi demitido do IAJA. E agora o Marcos veio a público, convocou a imprensa para divulgar áudios comprometedores de Anny Moura. Trata-se de uma conversa entre ele e a Anny Moura. E dá a entender de que o dinheiro repassado para o IAJA, 2 milhões de reais, dinheiro público, só era repassado para artistas que apoiavam
políticos do PT, ou seja, um favorecimento ilícito. Se o artista amazonense apoiasse o PT, então ele recebia esse apoio de 2 milhões de reais, né, fatiado entre esses artistas locais aí do Amazonas. Vamos lá, você não entendeu errado não, tá? É o seguinte, o Ministério da Cultura só destina dinheiro para artista que defende o PT. E aí talvez você que está tendo Bolsa Família cortado consiga compreender o porquê que enquanto ele corta, né, quase 8 bi do Bolsa Família, ele manda 18 bi para artista rico às custas, né? Para artista rico te convencer a votar no Lula às custas do nosso dinheiro. Matéria do SBT. Margarete Menezes afirma que 18 bilhões para a cultura estão mantidos em 2025. Pequeno gafanhoto. Deixa a Bolsa Família, né? A Bolsa Família vai acabar. Você vai ficar sem. Mas o artista não vai ficar sem a Bolsa Artista de jeito nenhum. Parabéns para todos os envolvidos e parabéns para quem fez o L. Em compensação, vamos falar um pouquinho de corrupção, né? Que a gente falou disso no começo do editorial. Vamos lá. Olha só, a Procuradoria-Geral da República, ela fez um recurso contra as decisões do Dias Toffoli, que liberaram aí a galera, né? Zé Dirceu, entre outros. Dá uma olhada, né, nesse trecho da matéria da Revista Oeste aqui. A Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso no STF para reverter a anulação de todos os processos e investigações contra o ex-ministro Antônio Palocci. A decisão em favor do condenado pela Lava Jato foi tomada pelo ministro Dias Toffoli. Palocci integrou os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e também de Dilma Rousseff. Agora, o procurador-geral Paulo Gonet pede a Dias Toffoli que reconsidere a própria decisão ou envie o processo para julgamento no plenário do STF. Gonet afirma que Palocci busca escapar da responsabilidade penal sem amparo em fundamento jurídico idôneo. E aí, Piotr, surpreende ou já era esperado aí essa manifestação da PGR pedindo a reconsideração aí dessa decisão do ministro Dias Toffoli? Em algum momento a PGR precisa ser o Ministério Público, só para variar, né? Porque ultimamente concorda com tudo que vem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal como um todo. Então, de vez em quando, precisa ser PGR. Mas a PGR, essa mesma PGR, voltando ao caso que citamos há pouco, disse que os advogados da Débora dos Santos estavam insistindo no mesmo tema quando pediam a prisão domiciliar dela, né? Ou seja, sair da prisão do presídio para a prisão domiciliar, dizendo que não, estão citando a mesma coisa. A mesma coisa naquele momento era uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lá não valeu. E agora, recentemente, concordou com a ideia de periculosidade dessa moça que agora vai ter o julgamento no plenário virtual. Uma excrescência jurídica no Brasil, um absurdo, enfim, tudo que a gente está vendo. Mas o que ele pensa, por exemplo, e quais são as ações efetivas para combater, por exemplo, todas aquelas anulações de propina que o Toffoli tem concedido, o ministro Toffoli tem concedido? Este é o ponto. Pois é, Brasil, né, se tornou um país, infelizmente, da impunidade. Não sou nem eu que estou dizendo, né? É a própria Transparência Internacional que fala sobre isso, né? E aí tem a questão também, né, de como, né, o Supremo Tribunal Federal vem mudando as suas rotinas para poder alcançar alvos, né, como o próprio Bolsonaro. Dá uma olhada nessa matéria aqui. CNN Brasil. O STF altera a rotina para julgar denúncia em 2 dias. A primeira turma convocou sessão extraordinária para agilizar a análise do caso. A agilidade que a PGR, que o STF querem julgar o caso Bolsonaro, torna um verdadeiro tribunal de exceção, uma exceção, uma regra, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu fazer mudanças na sua rotina habitual de julgamentos para agilizar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, no caso do Bolsonaro, tudo aqui é exceção da regra. O foro é exceção da regra, não deveria ser julgado pelo STF, o próprio ministro Marco Aurélio já falou sobre isso,
não deveria ser julgado por ele. Então, assim, é uma série de excrescências, né, que são expostas em virtude dessas, vamos dizer assim, dessas exceções do tribunal, desse tribunal de exceção, né? E é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Grande abraço.